Olá, pessoal! Hoje a nossa correção vai ser da página 162 até a página 165. Novamente, vamos estar falando de situações, problemas e operações com fração. Tranquilo? Então, vamos iniciar com a leitura do nosso primeiro problema. Aqui. A Cuca também participou das aulas do Visconde de Sabugosa. Resolveu mexer em suas caixas de peruca. Contou 48 delas. Então, olha só, ela contou já no total, que ela tem 48 perucas. Observe as cores de suas perucas e faça o que se pede. Então, vamos lá. Eu descobri que ela tem 1/3 eram ruivas. Então, 1/3 de 48, porque ela contou 48 no total. 1/3 eram ruivas. 2/6 eram loiras, 2/6 de 48. E 1/12 eram castanhas, 1/12 de 48. E as restantes eram pretas. Então, o que sobrou disso tudo aqui, ó, era preta. Ok. Calcule a quantidade de cada cor de peruca que Cuca tinha. Então, vamos lá. Eu já deixei aqui montada a continha, porém eu vou explicar para vocês o processo. Então, eu quero saber quanto é 1/3 de 48, para descobrir quantas são ruivas. Então, eu vou fazer o quê? 48, 1/3, regra da fração, pego o total, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Peguei o 48, dividi por 3, deu 16. Peguei o 16 e multipliquei por 1. Então, descobri que são 16 ruivas. 1/3 de 48 é igual a 16. Agora, eu quero saber quanto é 2/6 de 48, para descobrir quantas são loiras. Mesmo processo. Regra da fração. Pego 48, divido pelo de baixo, o resultado que der, multiplico pelo de cima. Então, peguei o 48, dividi por 6, deu 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu descobri que 16 são loiras. Tranquilo. Agora, eu quero saber quanto é 1/12 de 48. Sempre eu pego o total, tá? Então, vamos lá. 48 divide pelo de baixo e o resultado que der, multiplico pelo de cima. Então, ó, 48 dividido por 12 é 4. Pego 4 vezes 1, 4. Então, 4 são castanhas. Ok. Descobri quanto é de cada uma. Aí, ele falou assim, e as restantes eram pretas. Então, eu preciso saber quantas sobrou. Para saber quantas sobrou, é só eu fazer o seguinte. Ela não tinha 16 ruivas? Ela não tinha mais 16 loiras? E ela não tinha mais 4, que são castanhas? Quanto isso dá no total? Então, 6 mais 6, 12. 12 mais 4 dá 16. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, aqui, ó, contando com as ruivas, as loiras e as castanhas, ela tem no total de 16 perucas, que já foram usadas nessas cores. Agora, eu preciso saber o que sobra para ser preta. Então, eu pego novamente o meu total de perucas, que é o 48, e tiro as 36 que já foram usadas. Então, 8 tira 6, 2. 4 tira 3, 1. Então, eu descobri que sobrou 12. Então, essas 12 são o quê? Pretas. Então, essa é a resposta do meu problema. Bem tranquilo, né? Só tinha que ter lembrado da regra da fração e não errar a continha. Ok. Vamos para a próxima página. 163. Na página 163, vocês sabem fazer essa aqui, vocês gostam muito. A gente treinou bastante isso aqui o ano passado, quando a gente começou a aprender sobre fração. Então, olha só. Aqui, vocês tinham que pintar, quer dizer, perdão, já tá pintado. Vocês tinham que descobrir o número fracionário da pintura que está no desenho. Lembre-se,
Sempre o número de cima é o que é pintado, embaixo é o meu total. Então, observe a imagem, eu tenho 4 pintados e 8 quadradinhos no total. Aqui, 9 pintados e 12 no total. Aqui, 8 pintados e 16 no total. Aqui, 5 pintados e 6 no total. E aqui, 5 pintados e 10 no total. Tranquilo. Então, coloquei as frações referentes ao desenho. Em alguma situação, foi pintada a mesma quantidade? Justifique sua resposta. Então, olha só, quando ele fala se foi pintada a mesma quantidade, ele não quer saber se foi pintado os quadradinhos iguais, igual esse aqui, ó, 5 e 5. Não é isso. Ele quer saber se existe alguma fração que representa a mesma coisa. Então, olha só, sim, existe. Então, eu vou responder sim, vírgula, quais? Então, olha só, 4/8 é a mesma coisa que 8/16 e a mesma coisa que 5/10. Como assim, professora? Olha só. 4 é a metade de 8. Então, sabe o que isso significa? Que eu pintei metade do desenho. 8 é a metade de 16. Então, isso também significa que eu pintei metade do desenho. Só que ele espalhou as cores para me confundir. 5 é a metade de 10. Então, eu também pintei metade do meu desenho. Só que ele espalhou as cores para me confundir. Então, 4/8, 8/16 e 5/10 representa o quê? Tudo isso aqui, ó, é igual a metade de um desenho. Tudo isso aqui é igual a metade de um desenho. Agora, olha só, 5 aqui não é a metade de 6, então esse não é a metade. 9 não é a metade de 12, então esse aqui também não representa a metade. Então, sim, esses aqui são iguais. Por quê? Porque eles representam a mesma quantidade, que na verdade é o quê? Metade. Tudo bem? Então, vamos para 164. Na 164, nós temos que resolver continhas com fração, ok? E aqui, em algumas continhas, nós vamos ter que treinar o MMC. Então, vamos começar na primeira. Olha aqui, tranquilo. Denominadores iguais permanecem iguais. Só somo de cima. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então, a fração deu 3/3. Só que ele também quer que eu escreva que tipo de fração é essa. Cada fração tem um nome. Então, lembra aqueles que a gente viu? Própria, imprópria ou aparente? Então, vamos lá. Quando eu tenho números iguais, que é a fração igual, vocês sabem que representa um inteiro, tá? Mas eu não chamo ela de frações iguais. Eu expliquei para vocês como fração igual, para vocês lembrarem disso, para vocês aprenderem. Então, agora vocês vão aprender como é que é o nome dessa fração. O nome dessa fração, quando ela é igual, se chama o quê? Aparente. Ok? Então, quando eu tenho frações iguais, ela também se chama aparente. Vocês lembram o que era uma fração aparente? Lembra que a fração aparente também é o quê? Quando o meu numerador, que é o número de cima, é múltiplo. Múltiplo é multiplicado por 2. É múltiplo do meu denominador. Isso também é chamado de fração aparente. Ok? Então, perfeito. Vamos continuar. Aqui, na próxima. Essa foi bem simples, né? Na próxima, eu tenho denominadores diferentes. Denominadores diferentes, eu preciso igualar eles. Fazendo o quê? O MMC. De quanto? De 3 e de 6. Lembrando, o MMC é igual a uma divisão, porém eu só posso usar números primos. Então, eu vou começar com 2, que é o meu primeiro número primo, porque eu tenho um número par aqui, ó, 6. Então, o 3 eu repito. Por quê? 3 divide para 2? Divide. Mas para fazer o MMC tem que ser uma divisão exata. E 3 não divide exatamente para 2, vai sobrar. Então, eu vou deixar ele aqui para resolver depois. Então, vou fazer com 6. 6 dividido para 2 vai dar 3.
Pronto, agora eu tenho 3 e 3. Vou usar meu próximo número primo, que é o 3, que vai dar para dividir exatamente. E vai dar 1. Porque 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido por 3 é 1. Sempre quando eu chego no 1 no MMC, significa que eu terminei a conta. E eu cheguei dos dois lados. Agora eu vou descobrir quem é o meu mínimo múltiplo comum de 3 e de 6. Fazendo o quê? Multiplicação dos números que eu dividi. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, 6. Então, descobri que meu denominador vai ser o 6, que é o mínimo múltiplo comum de 3 e de 6. Só que lembra, se eu multiplico ou divido o número de baixo por um número, o de cima tem que ser pelo mesmo. Então, agora eu vou ter que chegar aqui nessa fração e transformar ela aqui, ó. Para isso, eu preciso descobrir por quanto que eu multipliquei. Então, eu vou pegar esse número que é o 3. 3 vezes quanto que dá 6? 3 vezes 2. Então, isso significa que embaixo eu multipliquei por 2. Se eu multipliquei embaixo por 2, em cima eu também tenho que multiplicar por 2. Então, 1 vezes 2, 2. Pronto, já modifiquei a primeira fração. Vou fazer o mesmo processo na fração de baixo, na do lado, perdão. 6 vezes quanto que daria 6? Vezes 1. Então, em cima eu também multiplico por 1. 1 vezes 1, 1. Ok, pronto, já transformei as duas frações e estão com denominadores iguais. Então, agora é só eu resolver. Denominador igual permanece igual. 2 mais 1, 3. Então, a fração deu 3 sextos. Eu quero saber que tipo de fração é essa. Própria, imprópria ou aparente? Ela é uma fração própria. Porque o meu numerador é menor que o meu denominador. Perfeito. Agora de baixo. Denominadores diferentes. Preciso igualar fazendo o quê? MMC. De 5 e de 2. Vou usar o primeiro número primo. Repito 5 porque não divide exatamente por 2. 2 dividido por 2, 1. Ok, cheguei no 1, terminei. Vou para o meu próximo número primo para tentar dividir por 5. É o 3. 3 não divide exato. Então, não posso. Então, meu próximo número primo é quem? O próprio 5. Então, 5 dividido por 5, 1. E o 1 daqui eu só repito porque eu já fiz a divisão. Ele já terminou. Então, agora eu vou descobrir quem é o meu mínimo múltiplo comum. 2 vezes 5, 10. Pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Modificar a fração. Para isso, eu preciso saber quanto eu multipliquei. 5 vezes quanto que dá 10? Vezes 2. 5 vezes 2, 10. Então, de cima também é por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes quanto que dá 5? Oh, perdão, eu falei a resposta. 2 vezes quanto que dá 10? Vezes 5. Então, em cima também vou multiplicar por 5. 1 vezes 5, 5. Ok, já transformei a fração. Agora é só resolver. Denominadores iguais permanecem iguais. 5 mais 2, 7. Pronto. Agora aqui, 7 décimo. É uma fração o quê? Própria, imprópria, aparente. É uma fração própria. Porque o meu numerador é maior que o denominador. Perfeito. Vamos para a próxima. A próxima, eu já tenho denominadores iguais. Não preciso fazer o MMC, só permanecer com o denominador igual. E eu só somo de cima. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Perfeito. 6 quintos. Fração se chama como? Imprópria. Por quê? Porque o meu numerador é maior que o denominador. Ok, próxima. Eu tenho 9 e tenho 3. Preciso fazer ficar igual. Como? MMC. De 9 e de 3. Não tenho número par, então eu já vou direto para o meu próximo número, que é o 3. 3 dá. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3, 1. Tenho 3 ainda aqui, vou novamente por 3. 3 dividido por 3, 1. 1 aqui já terminei, só repetir.
3 vezes 3, 9. Então, já descobri o meu denominador comum. Mas, preciso saber em quanto eu multipliquei para multiplicar o de cima. 9 vezes quanto que dá 9? Vezes 1. Então, de cima também é vezes 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes quanto que dá 9? 3 vezes 3. Então, em cima, vou multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. Perfeito. Agora é só resolver. Denominador igual permanece igual. 6 mais 2, 8. Essa fração se chama o quê? Própria. Porque o meu numerador é menor que o denominador. Vamos para de baixo. De baixo, denominadores iguais, permanece igual. 5 mais 3, 8. 8 sextos. Como se chama essa fração? Imprópria, porque o meu numerador é maior que o denominador. Então, eu vou para a próxima. Denominadores iguais, permanece igual. Soma de cima, 5 mais 5, 10. Como se chama essa fração? Os dois estão iguais. Aparente. Muito bem. Pronto. Tranquilo. Terminei minha atividade da 164. Agora, eu vou para 165. Vamos lá. Na página 165, aqui em cima, a gente também treinava bastante isso aqui no ano passado, quando aprendemos sobre fração. Nós vamos ter que pintar as figuras com as frações que estão sendo apresentadas ao lado. Então, olha só, sempre o número de cima é o que eu pinto. Então, aqui eu vou pintar uma parte de 2, pintei. Aqui, 6 partes de 8, pintei 6 partes de 8. Aqui, 2 partes de 6, 2 partes de 6. E aqui, 3 partes de 9, 3 partes de 9. Perfeito. Então, nessa de cima era só isso. Agora, de baixo, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que escrever aqui nos quadros frações equivalentes. Lembra que a gente também já treinou sobre fração equivalente? Então, nós vamos fazer frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? Uma fração equivalente é uma fração que seja igual a essa que está sendo apresentada, porém escrita com números diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Para eu descobrir se uma fração é equivalente ou não, lembra daquilo que eu disse? Se eu multiplico pelo número de cima, o mesmo número que eu multiplicar em cima tem que ser multiplicado embaixo. E se eu fizer uma conta de divisão? Se eu dividir pelo número de cima por um número, o mesmo número eu preciso dividir pelo número de baixo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer essa de multiplicação. Eu posso escolher qualquer número da tabuada. Eu vou escolher o 2. Então, aqui, vou multiplicar por 2 em cima. Se eu multipliquei em cima por 2, embaixo eu também vou multiplicar por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 2/4 é equivalente à metade. Ou é igual à metade. Equivalente significa igual. Olha, 2 não é a metade de 4? Sim, então é equivalente. Mas também existe uma outra forma para eu descobrir se essa fração é equivalente ou não. Lembra que eu expliquei? Para descobrir se uma fração é equivalente, é só eu multiplicar em x. Se os resultados derem iguais, é equivalente. Se der diferente, não é equivalente. Então, como que eu faço, professora? Eu pego a minha fração original, que é meio, e pego a fração que eu coloquei, no caso, 2/4. Vou multiplicar em x. Dos dois lados tem que dar o mesmo resultado. Então, olha só. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 2, 4. Resultados iguais. Então, significa que é uma fração equivalente. O que é uma fração equivalente? É uma fração igual, só que escrita de uma forma diferente. Tudo bem?
Então, vamos para a próxima. Novamente, vou fazer de multiplicação. Vou escolher qualquer número, tudo bem? Então, agora eu vou multiplicar por 3. Então, vamos lá. 6 vezes 3, 18. 8 vezes 3, 24. Então, 18 24avos é a mesma coisa do que 6 oitavos. Se vocês colocarem outro número diferente aqui, é só fazer a multiplicação em x e ver se dá o mesmo resultado. Se deu o mesmo resultado, está certo. Se não deu, está errado, não é equivalente. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Agora, eu não vou fazer de multiplicação, vou fazer de divisão. Lembra, o mesmo número que eu dividi em cima, tenho que dividir embaixo. Só que para fazer a divisão, eu não posso escolher qualquer número. Eu tenho que olhar para a fração. Em que multiplicação eu encontro 2 encontro 6 na mesma multiplicação, mas não pode ser a do 1? Então, vamos lá. Na tabuada do 2. Então, se eu dividir por 2 aqui, tenho que dividir por 2 embaixo. E na tabuada do 2 tem 2 e tem 6. Então, eu vou fazer 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Então, 1/3 é equivalente a 2/6, ok? Tá na dúvida? Faz a multiplicação em x. Se der o mesmo resultado, equivalente. Se não der, não é equivalente. Próxima, também vou fazer de divisão. Então, eu tenho que procurar em que tabuada tem 3 e tem 9 na mesma tabuada que não seja do 1. Na tabuada do 3. Então, eu vou dividir em cima por 3 e embaixo também. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então, 1/3 é equivalente a 3/9. Tudo bem? Então, é só isso que vocês tinham que fazer. Então, até a próxima!